Se o objetivo da Nike era apresentar uma camisa da seleção brasileira como nunca antes vista, eles acertaram na mosca. E aí, vamos bater um papo sobre essa nova camisa da seleção brasileira? Meu nome é Guilherme e você está assistindo o Roda Flâmula. A Nike apresentou nos últimos meses a nova campanha de marketing da camisa da seleção brasileira. A gente sabe que do ponto de vista do marketing, a Nike é uma das empresas que mais faz um bom trabalho, né? Que melhor apresenta os seus produtos e melhor coloca eles à disponibilidade do público. Então a gente sabe que a Nike, junto com a Adidas, junto com Puma, são marcas muito conhecidas e que trabalham o marketing de uma maneira excelente. Então, do ponto de vista de propaganda, do ponto de vista de peça de marketing, o conceito colocado dentro das comunicações, a Nike tirou nota 10, né? A gente sabe que logo na primeira apresentação a gente vê alguns ídolos, né, do futebol brasileiro, de outros esportes brasileiros sendo colocados em evidência, sendo colocados em destaque na comunicação da Nike sobre esse tema de veste a garra, né? Esse mote da seleção, esse mote que foi colocado na nova camisa da seleção brasileira. E guarda essa informação porque a gente vai precisar dela mais para frente. A primeira coisa que a gente vê quando a gente abre as comunicações de marketing da Nike para a seleção brasileira é uma clara sensação de cores saltando da tela. A gente vê isso porque as cores são muito vibrantes e elas trazem aquele tom um pouco futurista que é bem natural, né, olhando para as peças que vêm sendo desenvolvidas hoje, né? Isso significa que a gente começa a ver uma predominância um pouco maior de tons vibrantes, a gente começa a ver algumas cores um pouco mais voltadas para o pastel e também menos clássicas, mais desconectadas com aquele conceito clássico que vinha sendo trabalhado em todos os uniformes da seleção brasileira desde então. E antes da gente continuar, por que a gente não dá uma olhada no logo da seleção brasileira? O escudo da CBF e como que ele mudou nos últimos tempos. Isso vai ser importante para a gente continuar analisando a camisa e entendendo o que está acontecendo dentro do conceito de design da CBF. Bom, vamos trazer o logo clássico da seleção. O escudo que a gente tem de um lado, que é aquele escudo antigo, é aquele escudo que a gente está acostumado a ver, é um escudo que ele tem uma cor um pouco mais clássica, um pouco mais voltada para o tradicional. O principal que se percebe nele é o tom de azul, né? A gente vê que o tom de azul que a gente tem antes, comparado com o tom de azul que a gente tem atual, ele ficou muito mais claro, ele foi para um azul mais claro, um azul mais vibrante, de certa forma, que transparece uma ideia menos sóbria, é um pouco mais jovem, parece. Na hora de fazer o complemento do escudo, a nova concepção deu uma estilizada e nas faixas conjuntas entre amarelo e verde, eles decidiram colocar o amarelo ultrapassando o limite interior do contorno, do outline do escudo. Bom, até aí não tem nada de muito novo. A gente sabe que muitos clubes ao redor do mundo e algumas seleções inclusive vêm também fazendo uma renovação dentro das suas logomarcas, dos seus logotipos, e isso acaba influenciando também o escudo dos clubes, o escudo das confederações, das seleções. A gente viu exemplos parecidos com esse, como a França fez com o seu escudo ao longo dos últimos 10 anos, assim como clubes no Brasil, como Atlético Paranaense, assim como o Cruzeiro, assim como o Flamengo tem preferido utilizar uma versão do seu escudo e não a outra, e também alguns clubes europeus, como por exemplo a própria Juventus, que renovou completamente o seu escudo, e também a Internazionale de Milão, que fez uma renovação, uma modernização do seu escudo sem ser completamente disruptiva. Isso só para citar alguns exemplos, porque se você for procurar, vamos encontrar muitos outros como a gente pode colocar de exemplo aqui. Bom, vamos passar para o template da camisa. A gente sabe que nesse novo template da Nike foi apresentado basicamente duas formas diferentes de camisa, dois modelos, dois templates que estão sendo seguidos tanto para os clubes da Nike quanto também para as camisas de seleção. Esse template ele é basicamente uma gola raglan, que é aquela gola em que o tronco, né, o tórax, o peitoral, ele está separado das mangas e as mangas conectam com a gola, né? Então atingem aqui o colarinho e fazem com que ele tenha esse caimento nos ombros que acaba ficando um pouco mais suave com o ombro menos marcado. Nesse caso em específico, a gente sabe que o template da Nike também está optando por colocar uma costura no ombro e isso faz com que ele fique com o ombro um pouco mais marcado, um pouco paradoxalmente com o que seria um modelo raglan normal. E foi no primeiro desses dois templates que a Nike decidiu encaixar a camisa titular da seleção brasileira. Então a gente vê um delineado tangenciando a gola
e as mangas raglan nas laterais. Bom, vamos falar então sobre alguns elementos de design que são muito marcantes na camisa e podem explicar um pouquinho por que ela parece tão diferente para nós. Para a gente entender um pouco por que essa camisa é tão diferente, vamos dar uma olhada em como que vem sendo as camisas da seleção brasileira em outros anos no passado. Bom, a gente sabe que todas as camisas da seleção brasileira costumam utilizar sempre o mesmo padrão de amarelo, com uma pequena variação, geralmente aquele amarelo mais tradicional, aquele amarelo bem marcante, com o verde bandeira, né? Que é aquele verde que lembra um tom mais tropical, um tom de floresta, um tom mais fechado e escuro. Então sempre foi assim, a gente consegue ver desde as histórias da camisa da seleção brasileira sempre essas duas cores muito presentes. Então, como ela sempre era utilizada com a combinação de um shorts azul, a camisa fazia o trabalho de colocar as cores amarelo e verde, né? Mas olhando com um pouquinho mais de detalhe, a gente percebe que essa é a primeira edição da camisa titular da seleção brasileira que vem com o símbolo da Nike em azul. Então a Nike optou por colocar esse tom de azul um pouco mais escuro, um pouco mais sóbrio em alguns detalhes da camisa. Isso quebra um pouco e contrasta com essas duas cores super vívidas que estão sendo trazidas, né? Esse amarelo não é o mesmo amarelo que a gente está acostumado a ver nas camisas do Brasil, né? Então a gente sabe que esse amarelo está muito mais vibrante, ele está muito mais jovem, ele está muito mais aceso, né? Mais fluorescente, assim como o verde também. O verde que está sendo, dentro dessa comunicação visual da Nike, a cor principal que está sendo trazida para a seleção brasileira, né? Então esse verde ele aparece nas golas e aparece nas mangas com uma predominância bem forte, e isso é ressaltado e ainda destacado pelo contorno que é trazido em azul. Então, por incrível que pareça, essa camisa da seleção brasileira é uma camisa que começa a incorporar uma terceira cor. Ela fica um pouco mais complexa, um pouco mais cheia de informação, mas como são detalhes, não é difícil de absorver. Além disso, uma variação pequena no template da Nike é essa gola que é colocada, essa gola mandarim. Parece uma gola mandarim, né, com uma abotoadura no meio, que faz com que seja um elemento de design alternativo, né? Então, na hora da Nike querer inovar em uma camisa, ela pode colocar uma padronagem diferente, ela pode colocar um detalhe diferente numa gola dessas e tentar trazer esse conceito um pouco mais diversificado para a camisa. Se você já viu a camisa que o PSG usou nos últimos meses, aquela camisa cinza, é exatamente o mesmo padrão com uma gola um pouco menos sobressalente. Ou se você quiser um modelo mais próximo desse do Brasil, camisa do Chelsea. A camisa 1 do Chelsea desse ano é exatamente o mesmo modelo da seleção brasileira, em que usa a gola mandarim com o mesmo intuito de destacar a composição de design da peça. E no desfecho dessa gola mandarim a gente encontra aquele pequeno easter egg que aparece com a bandeirinha do Brasil aqui. Isso é um jeito que a Nike encontrou de tentar fazer com que essa camisa soe um pouco mais personalizada e um pouco mais a cara do brasileiro. Agora, tudo bem, vamos falar do que todo mundo queria falar. O que é esse padrão de oncinha na camisa inteira? Bom, ao mesmo tempo que a Nike quis inovar e quis fazer algo diferente no padrão da camisa da seleção brasileira, ela entendeu que isso precisava ser feito de maneira sutil e que fosse minimamente perceptível para quem olhasse a camisa de perto. Então, como todo mundo já vem comentando nos últimos tempos, sabe-se que a camisa da seleção está inteirinha revestida por uma padronagem em oncinha, né? Essa onça pintada, o que seria um símbolo do Brasil. Acontece que isso não conecta muito com a realidade do brasileiro, a gente não sente muita identificação com esse padrão de oncinha, por mais que ele esteja presente em muitas peças de roupa no Brasil, não é exatamente dessa forma e não é assim que gera-se a maior identificação possível. Mas o que a gente tem que lembrar é que essa peça, a peça de design da Copa do Mundo, que sobretudo diferente de todas as outras peças da seleção brasileira, essa é uma peça que é focada para ser consumida em ampla escala internacionalmente, com o intuito de se conectar com essa herança do futebol brasileiro que a camisa da seleção brasileira traz. E é óbvio, a Nike entendeu que se ela precisasse inovar e se ela precisasse fazer alguma comunicação diferente, ela precisaria aproveitar o embalo da Copa do Mundo. Então é isso que a Nike vem fazendo. Ela vai aproveitar essa Copa do Mundo e está aproveitando para introduzir uma nova linguagem de design e um novo conceito para a sua marca que vai ser incorporado provavelmente dentro dos próximos 4 anos, até que haja um novo ciclo. E por que a gente sabe que isso é tão sutil e isso é bem colocado? Apesar de que haja pessoas que não tenham gostado muito da camisa da seleção brasileira, vai ficar claro que por mais que ela seja uma peça bastante excêntrica se você for olhar ela de perto, no momento em que você vê os jogadores no gramado, vai ficar bem óbvio que é uma camisa bastante tradicional e ela não abre mão da ancestralidade
da seleção brasileira. Ela não abre mão da história da seleção brasileira de nenhuma forma. Ela vai seguir os mesmos padrões, ela vai seguir os mesmos conceitos, com algumas diferenças sutis, sobretudo para aqueles que olham a camisa com mais detalhe e mais próximo, fisicamente falando. Algo parecido a gente encontra na nova padronagem de fonte e número da camisa da seleção. Ela é uma fonte que remete para algo mais moderno e dá para a gente entender que outras fornecedoras de material esportivo também estão optando por fontes mais modernas e menos tradicionais, principalmente agora nesse período de Copa do Mundo em que as fornecedoras de material esportivo têm a oportunidade de se apresentar para um público que não assistia futebol e que não assiste futebol regularmente. Lembra que eu falei lá no começo sobre todos aqueles ídolos que apareciam naquele marketing da Nike? Logo no lançamento da campanha, por que é tão interessante o que a Nike fez esse ano? Porque a gente sabe que a gente está passando por uma renovação dentro da seleção brasileira. Os jogadores que conquistaram o Penta já estão há muito tempo aposentados, há algum tempo aposentados, e isso já remete a um outro tempo. Então a Nike entende que faz sentido nesse momento, dentro da seleção brasileira, dentro daquela característica que se espera da seleção brasileira, do rumo ao Hexa, uma renovação da cultura, uma renovação do jeito de se jogar futebol, que busca essa disrupção, que busca um novo conceito, que busca e remete a essa juventude. E para atingir essa juventude, a Nike tentou colocar todos esses padrões e todos esses conceitos dentro da camisa titular da seleção brasileira. A conclusão então é que a Nike apresenta uma camisa que é mais clara, que é mais vívida, mais vibrante e também um pouco mais fluorescente, por mais que ela divida opiniões e por mais que ela seja algo um pouco difícil para os mais tradicionais engolirem. O fato é que ela tenta remeter uma nova geração, ela quer apresentar uma nova geração do Brasil, o que conversa muito bem com os jogadores que representam a seleção brasileira, que são em sua grande maioria jovens e que trazem esse conceito de inovação, de rompimento e dessa nova geração. E aí, o que você achou dessa nova camisa da seleção brasileira? Conta pra gente aqui nos comentários e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para acompanhar todos os conteúdos do Hall da Flâmula e ficar sabendo de todas as camisas novas que saírem, tanto dos clubes brasileiros quanto dos clubes europeus.